Eu já pega direto aí. Pode pegar direto. Amém. Queridos, quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos. Nós estamos um dia muito especial para nós, no sentido de realização, de conquista, naquilo que o Senhor tem permitido realizar na sua obra, porque é a obra do Senhor, então é a glória dEle, a honra dEle, o louvor é dEle. Dependemos integralmente da sua graça, dependemos integralmente da sua misericórdia. Então nós queremos, antes de mais nada, antes de qualquer coisa, tributar toda a honra, toda a glória e todo o louvor ao Senhor Deus. Amém, queridos? É tudo para Ele, para que Ele seja glorificado. E por misericórdia, então, Ele tem os seus instrumentos, Ele tem os seus vasos e, enfim, as suas ferramentas para que a sua obra seja realizada aqui na terra, e nós fazemos parte deste corpo e nós nos sentimos muito felizes por isso. Pastor Alexandre Costa, ele apresentou a minha mãe, a irmã Yolanda. Tudo começa por ela. A minha história começa nela, queridos. Não há como eu ter uma história, não é isso, historiador, sem ter. Está ali o início de tudo, a fonte de tudo está ali. Somos imensamente gratos pela mãe que nós temos, por toda a formação, por toda a educação, pela semente da palavra que foi lançada e plantada no nosso coração, juntamente com o nosso saudoso pai. Mas foi a partir desse ambiente, desse âmbito aí da família, que a nossa história começa, e juntamente com a minha mãe, 2 dos meus irmãos. Eu tenho 3 irmãos, e 2 deles estão aqui. Quero pedir que, generosamente, o Ismar se coloque de pé. Ismar é pastor no ministério de Cordovil, tá bom? E a sua esposa, Denise, minha cunhada, por favor, se coloque de pé também. E temos também o Ismael, por favor, Ismael. Ismael é membro da Assembleia de Deus lá em Vila da Penha. E a Lúcia, sua esposa, diaconiza lá na Assembleia de Deus, na Vila da Penha. Vieram aqui nos prestigiar no lançamento do nosso livro. E é parte da nossa família. O Isaac não está aqui, com a Márcia, com a minha cunhada, mas a nossa família, no sentido de núcleo, é a partir da minha mãe, dos meus irmãos. E eu já posso dizer, Lúcia, cunhada aí eu já posso chamar de família. Levei quase 5 anos para isso, não foi? Eu falava assim para ela, para mim cunhada não é família. Lembra? Eu falava assim, você ia para o café da tarde lá em casa, eu dizia, Lúcia, você vai comer depois, porque cunhada para mim não é família. Aí a Lúcia ficava assim, sabe, um pouco desconfiada, mas sabe que era brincadeira, claro. E o meu núcleo hoje, enquanto família, Rejane, minha esposa, por favor, eu sei que você ia dar deixa, mas eu creio que é importante nesse momento, Rejane, minha esposa, meus filhos, Lucas e Isabelle, tá bom? É o nosso núcleo familiar. Rebeca, minha filha mais velha, não pôde vir, mas também está aqui representada no nosso coração. E Raquel, olha só, Raquel é família, seria agora em setembro, né, isso, outubro, mas aí passou para março do ano que vem, Deus permitindo e tudo acontecendo aí conforme planejamos, casamento do Lucas com a Raquel. Então, esta é a nossa família, tá bom? O núcleo inicial, mãe, irmãos e cunhadas, e o meu núcleo atual de família, Rejane, Lucas, Isabelle e Raquelzinha, tá bom? Obrigado, mas só estendendo a apresentação, não é sempre que a família está conosco. Como eu disse, o Ismar serve a Deus lá na Assembleia de Deus de Cordovil e o Ismael na Assembleia de Deus da Vila da Penha, porque eles moram lá naquela região, então não é sempre que eles estão aqui conosco, tá bom? Nossa palavra de agradecimento ao nosso pastor Alexandre Costa, pastor presidente aqui do Ministério ADEJA, não só um apoiador. O irmão não é só um incentivador, também é um apoiador, também é um incentivador. Mas, ao meu ver, o que eu entendo que é maior e tem mais importância é a sua liderança espiritual. É isso que, para mim, faz a diferença. É a diferença espiritual que o irmão exerce na minha vida, no meu ministério, na minha família. Somos pastoreados pelo irmão, pela sua liderança, e somos muito gratos, pastor Alexandre, muito gratos
por todo o seu apoio, seu incentivo e por estar aí irmanado nesse projeto desde o início. E a nossa palavra de gratidão, tá bom? De gratidão. Essa semana ele me deu uma enrolada. Olha, pastor não pode fazer. Gente, pastor não pode fazer isso, pastor. Nós não definimos se foi mentira ou não. A coisa ficou assim, sem uma definição, não foi? Ele falou, Gil, eu não vou fazer nada, você confia em mim? Eu falei, confio, pastor. O senhor é meu pastor, eu confio. Eu só vou olhar, você abre a boca, eu só vou olhar. Eu estava sentindo dor. Aí ele, Gil, eu estou achando que eu vou ter que tirar essa obturação aqui, Gil, só vou tirar a obturação. Falei, então já começa com uma anestesia, porque para olhar já tinha que anestesiar, mas eu deixei o senhor olhar, mas tem que ter anestesia. Aí ele foi, aplicou a anestesia, e aí, assim, eu vi que estava um pouco diferente, assim, eu notei que a coisa não estava, o mecânico estava mexendo em outras peças ali, mas eu fiquei calado. Gente, é o meu pastor, eu tenho que confiar nele. É o meu pastor. Como é que eu vou desconfiar do homem de Deus que lidera a minha vida espiritualmente falando? Aí eu senti aquele cheiro, assim, parece uma coisa de queimada, assim, dá uma sensação de alguma coisa assim. Eu falei, gente, isso não é obturação. Eu não vou acreditar que ele está fazendo o que eu estou imaginando. Mas eu fiquei calado, até porque com a boca aberta lá, eu fiquei. Aí deu uma segunda nele, eu falei, pastor, eu estou sentindo dor, eu tenho um problema seríssimo com essa questão. Aí ele foi e aplicou uma segunda anestesia. E aí, quando terminou, aí ele olhou assim e falou, Gil, eu acabei de fazer um canal. Aí eu falei, Eu falei, pastor, não acredito. Porque se ele falasse, eu não ia deixar. Gente, eu não ia deixar. Eu tenho um trauma seríssimo com essa questão de... Enfim. E aí, o que seria tirar uma obturação? Aí ele falou assim, o pior já passou. Eu já fiz, o pior já passou. E agora a gente só vai, na próxima vez aqui, fazer alguma coisa para finalizar. E ele falou, só que ainda tem para você uma má notícia, tem uma cirurgia. Raquel, ele falou de cirurgia, Raquel. Uma história do siso aí. E ele falou que vai ser preciso uma cirurgia. Aí eu falei, tem como dar anestesia geral? Ana Paula está até assim de cabeça, mas é verdade. Ana Paula também é odonto, também atua na área aí de odonto. Eu falei, pastor, tem como dar geral? Ele falou, Gil, até tem, olha só, a gente até pode. Eu estou achando que ele está me enrolando, gente, não vai ser geral, não. Estou sentindo que ele está me enrolando, eu vou chegar lá e ele vai fazer alguma coisa. Pastor, a dor passou, mas a sensação, eu tenho um bloqueio sério, irmão. Assim, é uma coisa da minha infância lá, uma história antiga, aí não tem como a esposa tratar, porque... o próprio CRP não permite, não é isso, Rejane? Que eu seja atendido pela Rejane, mas eu ainda penso em procurar um profissional nessa área, porque, irmãos, é um bloqueio muito sério. Eu sinto dor sem ter dor. Só quando eu escuto aquele... Eu não consigo entender o homem ir na lua com a tecnologia necessária e não conseguir fazer nada melhor do que aquela broca. O homem consegue ir na lua, uma coisa extraordinária, não consegue. Quantas vezes eu voltei da sala aquela chamada antessala ali, irmãos, quantas vezes, dali mesmo eu voltava para casa, aí eu remarcava, dava uma desculpa. Hoje não, o irmão está invicto, eu não voltei nenhuma vez para casa, quase eu voltei nessa semana. Assim, alguma coisa me dizia que a história não ia ser bem como eu estava pensando, mas o irmão é um excelente mecânico. Olha, o irmão é um mecânico nota 10, amém? Pastor Alexandre falou em relação ao nosso livro, a CPAD, somos gratos à CPAD também, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, que recebeu o nosso material, aprovou o material, está publicando, já está nas livrarias, já tem no formato digital também. Trouxemos exemplares aqui, estão aqui embaixo, e parafraseando o nosso querido pastor Edivaldo Nascimento, um decano da nossa escola bíblica de obreiros aqui, da ADEJA, parafraseando o pastor Edivaldo, a dedicatória é gratuita, tá bom? Você não vai pagar nada pela dedicatória. Se você desejar, adquirindo o nosso livro, faremos a dedicatória para você.
Nossa oração é que seja bênção na tua vida, nossa oração é que possa edificar a tua vida, possa trazer esclarecimentos, possa tirar dúvidas, possa desmistificar o assunto, tá bom? A nossa proposta é essa, Deus colocou isso no nosso coração. Esse livro, a semente dele, começa numa aula de uma escola bíblica aqui da EBA. Em 2017, Pedro Henrique faz parte aí da coordenação geral, e aí definindo o conteúdo programático aí das aulas de 2017, nós definimos uma doutrina que é a doutrina do estado intermediário dos mortos. O que é que acontece com uma pessoa, quer seja salva, quer seja ímpia? O que acontece com essa pessoa entre a sua morte física e a ressurreição? E aí nós demos uma aula aqui em 2017, escrevemos um material para a apostila, bem sintetizado, bem resumido. Era uma aula de escola bíblica. E ali foi a semente, irmãos. A semente surgiu ali em 2017, mas veio a germinar e a frutificar agora em 2020. E a CPAD nos surpreendeu, porque o lançamento estava previsto para outubro. E aí fomos surpreendidos agora em agosto com o lançamento, devido à atualidade do tema, devido a todo esse contexto de conjuntura que nós estamos vivendo, para tristeza nossa, para grande dor. Perdemos já cerca de 120 mil brasileiros pela pandemia que nós estamos ainda sofrendo os efeitos dela, e isso causando uma comoção muito grande na sociedade, causando uma comoção muito grande no país. E entre nós, veja, nós, a Igreja de Cristo, com muitas questões e dúvidas e incertezas, e aí, em razão disso, o tema tornou-se atual. Na verdade, a semente do livro está em 2017, quando eu nem podia imaginar que aconteceria uma pandemia no nosso país em 2020. Mas, em razão dessa conjuntura, o tema tornou-se atual e a CPAD achou por bem antecipar o lançamento e recebemos a notícia. Odirley é obreiro da nossa igreja, funcionário da CPAD, aqui da loja da Galeria Veplan. Odirley falou que o livro foi lançado na quinta-feira passada, e cada caixa tem 80 unidades, e para a glória de Deus, irmãos, para a glória de Deus, em 48 horas, praticamente a primeira remessa, ela foi esgotada, já foi toda vendida. Eu não sei quem foi, pastor Alexandre, eu ainda vou tomar conhecimento. Uma igreja, imagino que deve ser nessa teia de relacionamentos que nós temos cultivado por meio da EBA, uma igreja, o pastor foi lá e adquiriu 40 exemplares. Metade da caixa foi para uma igreja. Eu nem sei quem é o pastor, deve ser um amigo nosso, enfim, não tenho conhecimento de quem foi, mas temos lá na Galeria Veplan e nas livrarias da CPAD o nosso livro, O Significado da Morte, na perspectiva cristã, israelita e na antiguidade. Mas temos aqui também exemplares, se você quiser, no final do trabalho, pode ser adquirido não somente em dinheiro, mas também por meio de cartão de débito ou de crédito. E a dedicatória, se você desejar, nós podemos fazer como recordação do lançamento do nosso livro, tá bom? Eu quero pedir que todos, que se no caso nada nos impedir, nos coloquemos de pé nesta hora. Nós queremos ministrar uma palavra rápida, uma mensagem rápida, dentro dessa temática do nosso livro. E eu peço que você abra, por favor, a sua Bíblia no Evangelho escrito por João, capítulo 5. Evangelho escrito por João, capítulo 5. E nós queremos ler os versículos 24 e 25. João, capítulo 5, versículos 24 e 25. Diz assim a palavra do Senhor: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Versículo 25. Em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão.
Amém, queridos? Os irmãos podem assentar-se. Há um paradoxo aqui que nós precisamos atentar para ele. Você entende paradoxo? Há alguma coisa aqui que aparentemente é contraditório e não faz sentido. Não sei até onde você estava atento e observando a leitura feita, porque é importante fazer a leitura, acompanhar a leitura e prestar atenção na leitura que está sendo feita. Mas eu imagino que você percebeu que tem aqui um paradoxo. Tem aqui uma aparente contradição que não faz sentido. Baseado em quê, irmão Gil? Morto não ouve. Morto ouve, gente? Sim ou não? Não. Morto não ouve. E ele diz, os mortos ouvirão. Não ouve. Naquele momento de dor, naquele momento de perda, naquele momento de luto, em que nós nos despedimos, naquele momento do ente amado, do ente querido, é natural. Aconteceu comigo, imagino que acontece com todos nós. É natural, você se aproxima ali do corpo, daquela com quem nós temos um vínculo pessoal, familiar, profissional, ou qualquer outro tipo de vínculo eclesiástico. E você, inclusive, você chega a falar alguma coisa ali, você como se estivesse se despedindo, e você expressando a tua dor, teu sofrimento, a perda, e você fala ali, você usa algumas palavras. É natural, gente, é natural. Eu fiz, e eu imagino que todos nós aqui fazemos também. Mas a verdade é, morto não ouve. Não ouve. E Jesus diz que ouve. Aí, Moisés, é aquela questão que eu falei contigo lá na semana passada. Aí o texto bíblico, ele precisa tomar um significado que eu não estou entendendo por enquanto. Há um significado aqui no texto que eu não estou por enquanto entendendo, e eu preciso entender isso. E aí eu quero voltar para a leitura. É rápido, é uma mensagem rápida. Eu quero voltar para a leitura lá do capítulo 5, versículo 24. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Uma pessoa morta ouvindo. Não estou entendendo isso por enquanto. Isso para mim não está fazendo sentido por enquanto. E aí, no versículo seguinte, em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos, aí Jesus é mais direto, que os mortos ouvirão. Os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. E aí, então, qual é resumidamente, o conteúdo da nossa obra? A primeira parte do livro trata diretamente da doutrina do estado intermediário dos mortos. Quer sejam salvos, quer sejam ímpios, o que acontece com essa pessoa entre a sua morte física e a sua ressurreição. Nós apresentamos o conceito de morte na Bíblia, que é muito importante. Se você não entender esse conceito de morte na Bíblia, aí até esse versículo aqui não faz o menor sentido. Parece que foi erro de tradução, parece que houve algum problema na hora de digitar o texto, enfim. Mas o conceito de morte na Bíblia está vinculado a uma ideia de separação, não de extinção de existência. Isso é fundamental. Se você entender isso, já tudo vai ficando mais claro para mim e para você. Na Bíblia, morte sempre está relacionado a uma ideia de separação, não de extinção da existência, aniquilação da existência. Algumas seitas heréticas entendem de forma distinta, acreditando que, e tendo a crença de que no juízo final, os ímpios, eles serão aniquilados e deixarão de existir, quando a Bíblia não apresenta isso. Na verdade, todos nós, quer sejamos salvos, quer sejamos ímpios, nós viveremos para sempre. Nós viveremos para sempre.
Não há na Bíblia aniquilação da existência. O que há na Bíblia é separação. E essa separação pode se dar em 3 níveis, em 3 dimensões, em 3 esferas diferentes. Jesus aqui está falando de uma morte que não é a morte física. Jesus não está falando aqui de pessoas que morreram fisicamente. E nesta morte física houve uma separação. Irmão Gil, qual foi a separação que houve na morte física? O corpo, que é a matéria, se separou da alma e espírito, que são espirituais, são imateriais. O corpo se separou da alma e espírito. Houve uma separação, mas não houve aniquilação da existência. A existência permanece. E aí tem um estado intermediário que vai até a ressurreição. Os salvos vão ressuscitar um dia, assim como os ímpios também vão ressuscitar um dia. E Jesus aqui está se referindo a um tipo de morto, que numa linguagem assim bem atual, numa linguagem assim bem comum a filmes, séries e quadrinhos, ele está falando aqui de zumbi, gente. Olha que tema atual. Parece que inventaram isso agora, né? Nas séries americanas, nos filmes. Irmãos, Jesus aqui está falando de zumbi, morto-vivo. Jesus aqui está se referindo a uma pessoa que tem vida física. Anda, fala, come, trabalha, casa, constitui família, realiza, conquista. Jesus está falando de uma pessoa aqui que tem vida física, mas não tem vida espiritual. É uma pessoa que tem vida física, mas não tem vida espiritual. E por não ter vida espiritual, essa pessoa está morta espiritualmente. É um morto-vivo. É morto porque não tem vida espiritual. É vivo porque tem vida física. Amém, queridos? Numa linguagem bem atual, ele diria assim: em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os zumbis ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Numa linguagem atual seria isso. E nós temos aí uma multidão de zumbis no nosso meio. Eu digo no nosso meio, na sociedade. Não estou dizendo que na igreja também não tenha, mas de forma majoritária, temos aí uma multidão de zumbis na sociedade. Lá na sua vizinhança, lá aqueles que estão ali na sua vizinhança, lá no seu local de trabalho, na sua escola, na sua faculdade, ou em qualquer outro espaço de relacionamento interpessoal. Irmãos, há uma multidão de zumbis entre nós aí. Pessoas que têm vida física, mas que não têm vida espiritual, estão mortas espiritualmente. E essa separação espiritual acontece por quê? Ela ocorre por quê? O que é que causa e motiva a morte espiritual? Lá, não vamos abrir a Bíblia agora, o tempo não permite. Lá em Isaías 59, versículo 2, o próprio Deus responde. São questões que nós não queremos responder. Há questões na Bíblia que pode perceber, o homem não quer, nós não queremos responder. Nós até fugimos das respostas. Aí o que Deus faz? Quando eu e você não queremos as respostas, aí Ele vai e responde para a gente. Lá em Isaías 59, versículo 2, Deus diz assim: porque o que me separa de vós são as vossas transgressões. Deus é direto, Deus é objetivo, Deus é pragmático na palavra dele. Ele fala: o que me separa de vós são as vossas transgressões, são os vossos pecados, são as vossas iniquidades. Então, o que é que separa o homem de Deus? São os pecados. São os pecados. É essa palavra que hoje você ouve uma mensagem de 50 minutos e é a única palavra que não é falada.
É falado tudo. Irmãos, olha, é muito bom ouvir, não vai dizer que não é bom, porque eu gosto de ouvir. Aí vem lá a promessa, e eu vou profetizar agora a bênção na tua vida, e agora aquele negócio, e Deus é contigo, e Deus vai, o milagre está aí. Irmãos, eu amo ouvir isso, eu fico ali, fico ouvindo, falo, meu Deus, que coisa boa, servir a um Deus que abençoa, um Deus que ama, um Deus que estende a mão, um Deus que dá vitória, um Deus que... Irmãos, isso é muito bom. Ser crente é uma coisa maravilhosa, porque estamos debaixo das bênçãos de Deus. Mas já perceberam que a palavra pecado... Qual foi a última vez que você ouviu a palavra pecado numa mensagem? Ou pelo menos pecado foi uma unidade de pensamento na mensagem? A gente não fala mais disso, irmãos. Como se não existisse mais. Mas a realidade é, o que nos separa de Deus são os nossos pecados. A Bíblia diz isso, Deus diz isso. São as nossas transgressões. E então, nessa ideia de zumbi, a pessoa tem vida física, a pessoa tem atividade física, ela anda, fala, come, trabalha e casa, tem filhos, e conquista, realiza, e vai lá, enfim, realiza. Mas está morta, irmãos, está morta, não tem vida espiritual, não tem relacionamento com Deus, não tem comunhão com Deus. Por quê? Porque os pecados separam esta pessoa de Deus. Deus quer, veja, Deus quer, a Bíblia diz que a vontade de Deus é que todo homem se salve. Irmãos, essa é a vontade dele, é que todo homem se salve e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Jesus disse que o inferno não foi criado para nós. Irmãos, está na Bíblia. Eu não vou ler o texto agora, mas vocês sabem, lá em Mateus, Jesus diz, porque o inferno foi criado para o diabo e os seus anjos. Deus criou para mim e para você o céu. Deus não criou o inferno para nós. Eu falo isso baseado na Bíblia. Foi Jesus que disse isso. Porque o inferno foi criado para o diabo e os seus anjos. Para mim e para você, ele criou o céu. O nosso destino é o céu. Ou a perspectiva do nosso destino é o céu. Mas na condição de zumbi, não. Aí não tem, irmãos, não tem agora como eu encontrar aqui uma saída, ou encontrar aqui uma alternativa. Me perdoe, não tem como. Zumbi não tem como, irmão. Separado de Deus pelos pecados e transgressões, não tem como. A coisa é tão grave, a coisa é tão séria, a coisa é tão séria, que Jesus diz, irmão, Jesus diz o seguinte, que ainda que alguém se aproxime dele e diga, mas Senhor, eu profetizei no teu nome. Senhor, no teu nome eu expulsei demônios. No teu nome eu orei pelos enfermos e eles foram curados. E Jesus olha para essa pessoa e diz, mas eu não tenho relacionamento, mas eu não te conheço, eu não sou o teu Senhor, nunca você esteve debaixo do meu senhorio. E Jesus diz então que essas pessoas, irmãos, ali está falando de crente. Não sei se você percebeu, mas ali está falando de crente, porque para orar no nome dele, para expulsar demônio no nome dele, aí está falando de crente, já não tem mais ímpio na história não. Mas se não tiver relacionamento, se não tiver comunhão, se não tiver senhorio, mas eu não conheço. E Jesus ainda, de forma incisiva, diz, separa, aí diz assim, separa, leva para longe. Leva para longe. Bem, a realidade é essa. É um assunto que a gente não gosta de falar. É uma situação que a gente evita de pensar. Até mesmo para poder fazer menção, geralmente usamos de eufemismo. A própria Bíblia usa de eufemismo. Irmão Gil, o que é eufemismo? É uma figura de linguagem onde um termo suave é utilizado para tirar o peso da ideia que a gente quer falar. Isso chama-se eufemismo. E o que a Bíblia faz em relação à morte? Diz assim, e quanto aos que dormem? Não é assim que a Bíblia diz? Sim ou não?
E quanto aos que dormem, por que a Bíblia usa de eufemismo nesta hora? Porque esta realidade da morte é tão dura, ela é tão dura, que para aliviar a ideia da morte, então a fuga que nós temos é usar de eufemismo. Já perceberam, conversando, pastor Gil, e aí, 2 anos, pastor Antônio Gilberto, ele partiu para o Senhor, ele está na glória. A pessoa não fala assim, ele morreu há 2 anos. Já perceberam que a gente não fala isso? Sim ou não? A gente não fala. Raramente a gente fala assim, olha, o meu pai, ele morreu há cerca de 2 anos. E a gente vai encontrando aí uma série de mecanismos para que essa ideia não fique assim muito direta para nós. Irmãos, é natural, é a coisa mais natural do mundo. Mas, irmão Gil, por que é natural? Porque o homem não foi criado para morrer, foi criado para viver. O homem não foi criado para morrer, ele foi criado para viver. A nossa identificação é com a vida, não é com a morte. No capítulo 1 de Gênesis, quando Deus então apresenta a vida, e como é que Deus apresenta a vida? Ele cria os céus e a terra, e ele cria toda a vida animal, e cria em seguida a vida humana. No 6º e último dia da criação, ele cria a vida humana. No capítulo 2, então, dessa declaração da criação, Deus forma a vida humana. Deus forma o homem primeiro e Deus forma a mulher depois. Ali nós temos um casal, é o casal da raça humana, Adão e Eva. Até aí é a vida, é a apresentação da vida. E Deus diz, olha, vocês dominarão, vocês sujeitarão, vocês conquistarão a terra, enfim, capítulo 1, capítulo 2, aí quando chega ali na metade do capítulo 2, Deus diz, olha, tem mais uma coisa. E o que tem? Deus diz, olha, a obediência não que Deus verbalize isso em palavras, mas a ideia lá do capítulo 2 é Deus dizendo assim para o homem, para o primeiro casal. A natureza de vocês, eu criei santa, pura, imaculada, sem mancha. A natureza eu criei assim, mas o caráter não, o caráter tem que ser santificado. O que tem ali, a gente discute, aí vem aquelas especulações, em sala de aula então, irmãos, aí vem discutir o fruto, qual era o fruto. Ali a discussão não é isso, irmão. Vocês ficam perdendo tempo, que fruto era aquele? Mas por que fruto? E não sei o quê. Irmãos, ali isso não tem a menor importância. Ali o que está acontecendo é o seguinte, a natureza de vocês é santa, mas o caráter tem que ser santificado. E qual é o instrumento e elemento que Deus estabeleceu para santificar o caráter? A obediência. Se você obedecer, eu santifico o teu caráter. Mas se você desobedecer, aí pela primeira vez vem a palavra. Deus diz, se desobedecer, vocês morrerão. Sim ou não? Não está assim na Bíblia? Sim. Se vocês desobedecerem a minha palavra, a minha vontade, vocês morrerão. Minha pergunta é, aí a mulher vai, primeiro ela peca, depois aí o homem também peca com ela, e os dois pecam, e aí eles morrem. Sim ou não? Aqui, o tempo acabou, isso não é sala de aula. Irmãos, os dois desobedecem, ela desobedece, ele desobedece, os dois transgridem. Minha pergunta é, os dois morrem? Sim. Espiritualmente eles morrem ali na hora. Eu já esqueci, o que é que nos separa de Deus são as nossas. Aí, quando as nossas transgressões nos separam de Deus, nós perdemos a vida espiritual. Naquele momento que os dois pecaram, eles morreram, irmãos. Espiritualmente eles morreram, fisicamente não. Depois da expulsão do Éden, depois que eles saem do Éden, pelo menos o homem, a Bíblia diz que ele viveu mais de 900 anos.
Imaginamos que a mulher tenha vivido, eu não posso falar sobre ela, mas a Bíblia diz que Adão viveu 900 e poucos anos. Isso depois lá do pecado cometido no Éden. Então a morte espiritual, ela é decorrente da separação do nosso espírito do Espírito de Deus. E o que separa o nosso espírito do Espírito de Deus são as nossas transgressões, são as nossas iniquidades, são os nossos pecados. E isso faz da pessoa uma espécie de zumbi. Zumbi porque é uma pessoa morta-viva. Morta porque não tem vida espiritual, viva porque tem vida física. E aí no livro a gente trabalha o conceito de morte, o conceito de separação física, espiritual e eterna. Nós desenvolvemos também uma questão que, olha, é muita pergunta. Eu falo isso porque, pela graça de Deus, nós estamos em sala de aula aí, em educandários teológicos há mais de 20 anos, na matéria chamada antropologia. Vem sempre essa pergunta do estado intermediário, que é, irmão Gil, quando a pessoa morre, quando tem a separação física, quando o corpo se separa da alma e espírito, a alma e espírito adormecem no túmulo ou não? Ou seja, a alma e espírito, é o sono da alma, estão adormecidos ou estão conscientes? A gente responde isso. Irmãos, a Bíblia responde tudo. Irmão Gil, por que então há tanta dúvida? Porque a gente não gosta de falar de morte. A gente evita, a verdade é, a gente evita, a gente foge do assunto. Mas olhando na Bíblia, Antigo e Novo Testamento, e se você adquirir o livro, todo ele embasado biblicamente, amados, a Bíblia nos garante que nesse estado intermediário entre a morte física e a ressurreição, tanto salvos quanto os ímpios estão em pleno estado de consciência. Pleno. O sono da alma é um engano, o sono da alma é uma heresia, o sono da alma é uma aberração doutrinária. Algumas seitas heréticas defendem isso, que a alma e o espírito adormecem no túmulo até o dia da ressurreição. Não. Bem, pelo menos o meu Cristo não. Veja, o meu Cristo não. Vocês conhecem Bíblia melhor do que eu. O que Jesus fala para aquele ladrão arrependido na cruz? Hoje estarás comigo no... O paraíso é o túmulo do ladrão arrependido? Mas veja, se a alma e o espírito dele adormecem no túmulo, onde é que seria o paraíso? No túmulo dele. Vejam que há certos ensinamentos que não têm a menor sustentação bíblica. Vamos lá, o caso de Estevão. A Bíblia diz que Estevão, martirizado, apedrejado até a morte, e ali no seu último suspiro de vida, e ele então entrega a vida dele nas mãos do Senhor. Aí a Bíblia diz que os céus se abrem e o Senhor Jesus coloca-se de pé e recebe Estevão. Mas se o sono da alma fosse verdade, a alma e o espírito de Estevão não iriam para a glória para estar com Jesus. Deveria ir para um túmulo e ficar adormecido no túmulo, ficarem adormecidos no túmulo. Então, no livro a gente mostra claramente que tanto salvos quanto ímpios estão em pleno estado de consciência. Depois a gente parte para uma outra questão. Quais são as condições de salvos e ímpios? Eu tive cuidado de escrever sobre os salvos e sobre os ímpios. Quais são as condições dos salvos e dos ímpios? Depois nós escrevemos sobre onde estão os salvos e os ímpios, tanto um grupo quanto o outro. Depois nós escrevemos sobre as ressurreições, porque há uma ressurreição para os justos e há uma ressurreição para os injustos. Acontecerão ao mesmo tempo, acontecerão em tempos separados, acontecerão na mesma condição. Aí a gente vai mostrando tudo, irmãos, tudo na Bíblia. Nós os salvos, aqueles que já dormem no Senhor, eles ressuscitarão e receberão um corpo glorioso, incorruptível e imortal. Os ímpios não. Lá em Apocalipse, os ímpios também ressuscitarão, cerca de 1000 anos depois, mas em seus corpos decaídos. Aí a gente trabalha a primeira ressurreição e a segunda ressurreição. E a segunda parte do livro já aborda a teologia do Antigo Testamento, voltada para Israel, como é que a sociedade israelita construiu a sua cosmovisão acerca da morte. E escrevemos uma terceira parte do livro, que já é uma abordagem sociológica e antropológica das sociedades primitivas. Como é que as sociedades arcaicas lidaram com esse fenômeno? E por quê?
Porque a morte ela é inexorável. Você entende inexorável? A morte é comum a todos e ninguém foge dela. A morte é comum a todos. Em outras palavras, a gente começa a morrer quando nasce. Na verdade, a gente começa a morrer quando a gente nasce. E ela é inevitável, ela é inexorável, não há como fugir dela. Irmão Gil, se eu não tenho como fugir dela, se ela é inexorável, o que é que me resta? Resta para mim e para você enfrentá-la. E o nosso medo é da morte física. É interessante que o meu medo, imagino que seja o seu também, eu não posso responder por você, mas o meu medo, que é um medo que eu imagino que seja comum, nós temos medo da morte física. E não era para ter medo da morte física, era para ter medo da morte espiritual. Não é a morte, irmãos, a questão não está na morte física. Porque ela é comum a todos, então você não tem como fugir dela, melhor dizendo. A morte espiritual, essa sim tem que ser enfrentada. E como é que nós enfrentamos a morte espiritual? Enfrentamos com aquele que a venceu. Já estou finalizando. Como é que eu e você podemos enfrentar a morte? Somente com aquele que a venceu. Não tem outro meio de enfrentá-la, não tem. Não tem jeito, olha só, você não vai encontrar saída, não tem atalho, não tem. Diante da morte, nós só podemos enfrentá-la e devemos enfrentá-la com aquele que a venceu. E aí, se você bondosamente colocar-se de pé, eu peço que você abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 5. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Perdão, capítulo 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Louvado seja o nome do Senhor, glórias a Deus. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 54 a 57. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. A vitória para você, a vitória para mim, a vitória para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Diante da morte, a vitória prometida para mim e para você. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Está aqui a vitória, irmãos, a vitória. A Bíblia garante vitória para mim e para você. O nosso temor, ele é mais vinculado à morte física, quando deveria ser da morte espiritual. Porque a morte espiritual nos separa de Deus e nos faz uma espécie de zumbi. Por isso que Jesus disse: os mortos ouvirão a minha voz e viverão. Agora já consegui entender. Acabou o paradoxo inicial. Quando ele diz que os mortos ouvirão a minha voz, ele não está olhando para o túmulo. Ele não está olhando para a sepultura. Ele está olhando para pessoas. Diante dele, ele está ministrando aqui, e diante de um grupo ele diz: os mortos ouvirão a minha voz e viverão, e passarão da morte para a vida. Nesta noite, a vida espiritual está em Cristo Jesus. Nesta noite, a vitória sobre a morte está em Cristo Jesus. Ele venceu a morte, ele venceu o inferno. Ele tem a vitória para mim e para você. Ainda que a morte física nos alcance, ainda que haja separação física, mas nós estamos com o Senhor Jesus Cristo para sempre. E a Bíblia garante que nós estamos com Ele, porque Ele diz: porque quem passa da morte para a vida
tem a vida eterna. Interessante que ele não fala terá a vida eterna. A vida eterna, ela é uma escatologia presente. Sabe por quê? Porque a vida eterna é uma escatologia de esperança. Nesta noite você tem essa esperança. Nesta noite você tem essa certeza. Nesta noite você tem essa convicção. Ainda que a morte física nos alcance, ainda que a morte física nos atinja, mas nesta noite, eu e você, nós temos a convicção que mesmo que esta separação física aconteça, mas nós estamos, veja, nós não estaremos, nós estamos com Cristo, nós estamos em Cristo. Ele habita em mim, Ele habita em você. Ele enviou o seu bom Espírito como consolador para estar conosco. Então, quer seja aqueles que já dormem no Senhor, que dormiram salvos, quer seja nós que estamos vivos em Cristo, a morte não nos alcança. Que morte, irmão Gil? A morte espiritual. A morte espiritual não nos alcança. A morte física, sim, porque, como eu disse, ela é inexorável, ela é comum a todos nós. Nós morremos quando nós começamos a morrer quando nós nascemos. Mas nesta noite eu quero te perguntar: você tem a convicção, você tem a certeza de que você tem vida espiritual em Cristo Jesus? Eu não estou te perguntando se eventualmente você sente... hoje surgiu esse jargão no nosso meio da questão da presença. Há um entendimento hoje da presença de Deus que não está muito ajustado com a Bíblia. Há uma ideia hoje de presença de Deus que não é o que a Bíblia ensina. Aqui nesse lugar, preste bem, eu já estou concluindo. Aqui neste lugar, não é lugar para você sentir a presença de Deus. Não, irmão, não. Aqui não é lugar para sentir. Aqui é lugar para trazer a presença de Deus na tua vida. Você não tem que esperar chegar aqui 6:30 da tarde para sentir a presença de Deus. Você deve trazer a presença de Deus contigo. Por quê? Porque Ele habita em você. Você é templo dEle. Você é santuário do Espírito Santo. E esta presença está em você, permanece em você. Mas há pessoas que precisam chegar aqui para poder sentir a presença. Enquanto não chegam aqui, não sentem a presença. Não, na verdade, a presença de Deus, a proposta e desafio é ela habitar em você, permanecer em você. Nesta noite você tem essa presença? Quando terminar esse culto, você vai levar a presença contigo? Eu estou perguntando, não estou afirmando nada. Quando terminar essa reunião que foi impetrada a bênção apostólica, você vai levar essa presença contigo? Ela habita em você, ela permanece em você? Se há alguém aqui nesta noite que não tem essa convicção, que não tem essa certeza, se há alguém aqui entre nós, e tanto aqueles que nunca ouviram o Evangelho e nunca tiveram um relacionamento a nível de instituição, como também aqueles que estão conosco aqui, que fazem até parte de uma instituição chamada igreja. Mas se você não tem convicção, saia do seu lugar. Se você não tem certeza, se você não tem convicção, saia do teu lugar. E por que eu digo isso? Porque o Espírito de Deus testifica ao nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Há uma jovem aqui. Irmãos, assim, é um desafio que você não pode olhar para o lado, você não pode olhar para o lado, o que ele vai dizer, o que ela vai dizer, será que eu estou decepcionando? Mas a atitude que está sendo tomada aqui nesta noite é no sentido de um divisor de águas, onde a presença de Deus não é para ser visitada, a presença de Deus é para permanecer na vida daqueles que têm Jesus Cristo no seu coração. Você tem essa convicção? Se a separação física acontecer agora, são 21:07, se às 21:08 o teu fôlego de vida acabar, você tem a convicção de que você tem? Olha só, irmãos, Deus está trabalhando neste lugar, Deus está agindo. Interessante que essa coragem que é tomada, essa coragem pode até causar em alguns um espanto. Às vezes pode ser até filho de um obreiro, pode ser até alguém que sabe que tem uma caminhada. Mas se o Espírito de Deus está falando no teu coração, sai do teu lugar agora.
A vida não está nas tuas mãos, a vida está nas mãos de Deus. É Ele que é o Senhor da vida. Você não pode responder no que vai acontecer daqui a 3 minutos, 5 minutos. Eu não posso responder, mas de uma coisa eu sei: eu estou ancorado na salvação em Cristo Jesus. Porque o Espírito de Deus testifica ao meu espírito de que eu sou filho de Deus. E aí eu não temo a morte física, embora eu não queira. Eu não a desejo, eu não quero, eu não procuro por ela. Mas se ela me encontrar, ela não vai me separar da vida. Porque Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Há mais alguém aqui nesta noite? Veja, não importa se você nunca teve qualquer tipo de envolvimento com a fé cristã ou evangélica, ou tem. Não pense no seu pai, não pense na sua mãe. Ah, mas ele é obreiro, ele é pastor, ela é missionária. A questão é: você nesta noite tem certeza e convicção de que você tem vida espiritual em Cristo? Não é por força e não é por violência, mas eu tenho certeza que poderia haver mais decisões aqui nesta noite. Você está com medo e preocupado do que o teu pai vai dizer quando chegar em casa? A tua mãe vai te cobrar, vai dizer: mas por que até hoje então você deu a entender que era salvo e você não é? Mas só você sabe a angústia que há no teu coração. Só você sabe na madrugada, quando você não consegue ter paz para dormir. Você sabe o quanto a tua mente tem sido atormentada por esta acusação. Porque, pastor Alexandre, ele é acusador. A função dele é acusar dia e noite. É ficar lembrando dos teus erros. É lembrar das tuas falhas. É lembrar do teu fracasso. Mas Deus fala: ele diz fracasso e eu falo perdão. Ele diz queda e eu falo levantar. Ele diz para ficar longe, eu trago para perto. Sabe por quê? Porque em Cristo Jesus nós temos vida. Nesta noite você quer tomar decisão? Eu estou encerrando, estou concluindo, estou fechando a palavra do Senhor. Mas diante das decisões que foram tomadas aqui, tenho certeza que quem nesta noite tomou a decisão e estava em dúvida, sai daqui com a sua vitória. Olha, vocês têm a vitória. Vocês estão levando a vitória. A vitória está com vocês hoje. Hoje essa vitória está no coração de cada um de vocês, de cada uma. São 3 jovens. Veja, a vitória está no coração delas. E por quê? Porque não há mais o temor da morte física. A separação física não atemoriza mais essas jovens, porque elas sabem que a vida delas está em Cristo Jesus. Quero pedir para que o nosso pastor presidente, ele é a pessoa ideal, a pessoa, até porque é o nosso pastor local, que ele possa orar por essas vidas, que ele possa apresentar perante o Senhor. E após o culto, se você desejar adquirir o nosso material, tanto o meu quanto da Rejane, estamos lá embaixo aguardando para fazer a dedicatória do livro. Amém? Obrigado, que o Senhor nos abençoe e continue nos abençoando em Cristo Jesus. Amém. Aleluia. Então você viu aí, é um tema muito importante. E deixou aqui questionário que você vai achar a resposta no livro. Interessante que o livro é o que a Bíblia diz, é a interpretação da Bíblia Sagrada. Então você quer realmente saber o que vai acontecer? Compre esse livro em nome do Senhor Jesus. Eu gostei da sua mão para aqui, que é muito importante a decisão que